Hoje o programa Com a Câmara na Cidade está na Avenida Ipiranga, por onde vai passar uma ciclovia com mais de 9 quilômetros de extensão. A obra deve ser concluída em junho de 2012, a um orçamento de aproximadamente R$2 milhões. Para conversar sobre as implicações dessa obra, o nosso convidado de hoje é o vereador Beto Meche, um defensor da concretização da ciclovia. Então, hoje estamos com o vereador Beto Meche, que foi, desde a época em que foi secretário da Secretaria do Meio Ambiente, defendeu a construção, a concretização da ciclovia aqui na Ipiranga, que depois de tantos impasses, finalmente a obra começou. Sem dúvida. Esse projeto da Avenida Ipiranga, ele está dentro do plano cicloviário, que foi muito debatido na Câmara e aprovado por nós vereadores com várias emendas, aprimorando inclusive o projeto, mas... isso é uma demanda muito antiga da cidade, de fazer uma ciclovia na Ipiranga, em virtude de ser uma área plana, extremamente movimentada. Nós temos aqui a PUC, nós temos já o acesso ao campus da URGS, a própria URGS Central, enfim, né? A Orla do Guaíba é uma artéria, digamos assim, fundamental da cidade de Porto Alegre. E com a demanda da ciclovia, que já começou nos anos 70 em Porto Alegre e foi cada vez mais sendo pautada e finalmente aprovada com o plano cicloviário, a Avenida Ipiranga sempre foi uma prioridade. O que nós nos deparamos com relação à Avenida Ipiranga, por incrível que pareça? Primeiro, uma resistência, num primeiro momento, da própria Secretaria dos Transportes com relação à ciclovia, mas depois uma resistência da CE. Aqui na Avenida Ipiranga nós temos uma rede de alta tensão da CE, a principal rede de alta tensão da CE, mas rede de alta tensão ela causa riscos e perigos para a população, né? Então o que acaba acontecendo com relação a essa rede que já está aí há décadas sem jamais ter sido modernizada e aprimorada para os tempos atuais? Por ser uma rede de alta tensão, a CE sempre foi contrária ou resistente, num primeiro momento, à execução de uma ciclovia, mas daí eu já faço a seguinte pergunta: bom, carro então pode passar pela Avenida Ipiranga, bicicleta não, os pedestres podem andar, bicicleta não, então o que vale para a bicicleta vale para o pedestre, vale também para os carros. Aqui nós temos passarelas, inclusive de pedestres, agora mesmo pessoas atravessando embaixo da rede de alta tensão, né? Então o que é mais importante, a rede de alta tensão da CE ou a Avenida Ipiranga como um meio de circulação e de mobilidade principal na cidade de Porto Alegre, né? Isso é um ponto tecnicamente, então foi possível convencer, contra-argumentar essa questão da CE e começar a obra? Sim, a CE, não que ela tenha aprovado, ela fez só restrições e alguns dispositivos que deviam ter sido colocados para implantar o plano cicloviário. Mas o que é importante colocar é que se a rede de alta tensão, ela de uma certa forma comprometeu a ciclovia, não inviabilizou, mas comprometeu, ela compromete também a arborização aqui na Avenida Ipiranga. A rede de baixa tensão compromete a arborização em toda a cidade. Nós temos que colocar da seguinte maneira: a CE deve se adaptar à cidade ou a cidade deve se adaptar à CE? A CE lucra milhões de reais por ano, principalmente em virtude da contribuição dos munícipes de Porto Alegre, que são os principais consumidores da CE. Então nós, porto-alegrenses, temos que também cobrar da CE uma modernização da sua rede, né? Colocar a rede de alta tensão de maneira mais segura, que não inviabilize equipamentos públicos para a sociedade, como ciclovia, como arborização e até mesmo praças. Eu deixei de executar praças na periferia de Porto Alegre porque em cima desses locais reservados para serem praças pelo plano diretor há décadas, depois a CE colocou ali rede de alta tensão em cima. O que ela diz? Não, mas não se pode botar brinquedos, imaginem, para as crianças e equipamentos esportivos para aquela comunidade porque passa por cima rede de alta tensão. Ora, quer dizer, então nós vamos ser reféns da CE em virtude da sua rede?
Tem que ser ao contrário. A CE tem que, obviamente, produzir energia, né, levar energia para nós, se adequando à Avenida Ipiranga, às praças e à arborização. Então nós temos que aproveitar agora esse momento para também, não só com relação às ciclovias, mas com os demais equipamentos da cidade de Porto Alegre, fazer com que a CE se adapte à cidade. Muitas vezes a poda que é feita em função dessa fiação, ela é feita de uma maneira errada, né? Sem dúvida. A poda mal feita é que não só descaracteriza a árvore, né, tira aquela copara da árvore e a importância dela para captar água da chuva, para melhorar o clima, para evitar alagamentos e assim por diante, mas ela também, a poda mal feita, fragiliza a árvore e as árvores caem em virtude disso. Né? As árvores caem pela poda mal feita. Então existe um convênio da SMAN com a CE que exige que sempre tenha um responsável técnico acompanhando as podas da CE. E isso nem sempre é feito. Tanto é que nós, em virtude de uma poda radical feita aqui na Avenida Ipiranga, no início deste ano, em janeiro, mas muito radical mesmo, foi demais aquilo, foi toda a Avenida Ipiranga e outras ruas e avenidas, nós descobrimos que a CE terceirizou esse serviço sem cumprir com um convênio de acompanhamento de responsável técnico, fazendo as podas corretas, porque tu pode fazer uma poda de tal maneira que a árvore, depois de adulta, não precise mais ser podada, mesmo tendo a rede elétrica. Nós temos vários exemplos disso. Mas não, se optou então por uma poda muito radical, esse ano, imagina, inadmissível nos tempos atuais, e nós tivemos que fazer uma denúncia ao Ministério Público, que abriu um inquérito civil e exigiu da CE o cumprimento desse convênio com a CE, que também foi feito por mim como secretário, com o presidente da CE na época, em 2007. Ou seja, essa questão de podas também, ela diz respeito à paisagem da cidade, à qualidade de vida das pessoas e à segurança das pessoas. Dá para ver algum impacto dessa poda aqui na Avenida Ipiranga? Sim, é que não foi mais feito em virtude dessa denúncia. Interrompido. Mas nós vamos ver aqui várias árvores desfiguradas, sem aquela copada redonda, em virtude da poda radical feita pela CE, lamentavelmente. Nós temos aí os cabos ecológicos, que são cabos que protegem a própria rede, deixando-a mais segura e também viabilizando a arborização e até mesmo ciclovias e praças. Para a gente explicar melhor, a lei dos cabos ecológicos foi aprovada quando? É de sua autoria, mas foi aprovada quando? Ela foi aprovada em 2002 e ela é uma exigência não só para a CE, mas também para os loteamentos, porque quem tem que fazer a rede nova é o loteador, né? Então nós passamos a exigir isso dos loteadores, o cabo ecológico, não necessariamente o subterrâneo, que seria o ideal, mas o cabo ecológico que protege a rede, deixando-a mais segura e evitando podas, ela é mais barata do que a subterrânea. Mais segura do que a atual. E mais segura do que a existente, né? Os loteadores fazem isso, mas nem sempre a CE faz isso, inclusive nas suas reformas de rede. Isso com relação à baixa tensão. Com relação à alta tensão, então nem se fala, né? Nós estamos ainda muito obsoletos e é inadmissível uma cidade que quer se modernizar, uma cidade que sempre buscou uma cara mais humana de se viver, continuar sendo refém de uma instituição que também é moderna, que também age de forma correta, que é a CE, mas que está deixando a desejar com relação à sua passagem de redes na arborização, praças e ciclovias. Agora, a gente vem de um período, agora no final do ano, em que a cidade recebeu vários congressos, vários eventos, falando justamente dessa necessidade de modernização e de adequação de Porto Alegre, porque a gente vê nas grandes metrópoles do mundo
principalmente nas áreas centrais, não tem fiação externa, não tem esses problemas, né? Como é que Porto Alegre, tu falaste, está atrasada, mas a médio e longo prazo, como é que ela está se preparando para isso? Olha, eu acho que com relação às redes elétricas, embora tenha avançado a partir de 2002 por causa dos cabos ecológicos, então nós já temos muitos quilômetros de redes com cabos ecológicos, mas nós não temos ainda o subterrâneo, porque daí tem uma questão até de paisagem, de proteção da paisagem urbana da cidade, porque a fiação em certos locais, além de comprometer a arborização, as praças e a segurança das pessoas, ela também compromete a paisagem, o patrimônio histórico e cultural da cidade de Porto Alegre. Então nós temos que, ao menos em locais como o Centro Histórico de Porto Alegre e alguns lugares como Cidade Baixa, Moinhos de Vento, onde nós temos ainda muitos casarios tombados pelo patrimônio, esses locais teriam que ter não só cabos ecológicos, mas os cabos subterrâneos, né, em virtude de serem também ainda mais seguros que os ecológicos, mas também colaborando com a paisagem da cidade de Porto Alegre. Eu entendo que nós temos que trabalhar mais isso, pautar ainda mais esse assunto na Câmara de Vereadores, e nós esperamos que o prefeito venha a bancar isso, porque isso é um trabalho difícil, né? O prefeito e o Poder Legislativo têm que bancar essa discussão com a CE e exigir, né? Nós temos que exigir isso da CE e não apenas solicitar ou pedir, porque isso é também uma obrigação da CE. Nós temos a obrigação de pagar a conta, nós contribuintes, assim como a Prefeitura, e a CE tem a obrigação de oferecer para nós uma rede mais moderna e mais humana, o que não está ocorrendo aqui em Porto Alegre, e aliás isso ocorre em todo o estado do Rio Grande do Sul. Bom, voltando um pouquinho para a questão da ciclovia, o plano diretor cicloviário foi de certa forma uma conquista em 2009, não foi tão fácil de aprová-lo, né? E ele prevê aí uma rede de infraestrutura, né, de vários quilômetros, mas de infraestrutura. Como é que tá se desenvolvendo esse processo, já que a gente vê que foi tão difícil começar essa ciclovia aqui na Ipiranga? Como é que está esse processo da rede? Bem, tudo começou com a Diário de Notícias, né? Eu era secretário na época do Meio Ambiente e nós fizemos uma instrução normativa que continua valendo até hoje, que diz o seguinte: a ISMAN não pode licenciar empreendimentos que precisem fazer novas vias ou reformar vias sem incluir ciclovias dentro do plano cicloviário, ou seja, são contrapartidas dentro da malha viária, que antes só se pensava no carro, e agora com essa instrução, que é de 2007, e que foi incorporada pelo plano cicloviário, numa emenda que nós fizemos na Câmara, a malha viária, que antes só contemplava o carro, agora também tem que contemplar a ciclovia. Então isso começou com a Diário de Notícias na licença do Barra Shopping. Quem fez aquela ciclovia não foi a Prefeitura, foi o Barra Shopping como uma contrapartida, né? Além do alargamento da Diário de Notícias para os carros, teve que também contemplar ciclovias. Então nós conseguimos introduzir uma concepção nova de mobilidade na cidade, em termos de execução e não só em termos de pensamento, que é a contrapartida também para as bicicletas e não apenas para os carros. O primeiro passo foi a Diário de Notícias, e o segundo passo está sendo feito na Avenida Ipiranga por 2 empreendimentos também licenciados por mim como secretário. Ou seja, essas são as contrapartidas da iniciativa privada. Na Sertório será pelo Carrefour, por exemplo, e assim por diante. São contrapartidas obrigatórias que a ISMAN passou a ter que exigir, né? Paralelamente a isso, e isso está muito devagar, com exceção da Restinga, que está sendo feito com verba pública, nós temos que garantir verba orçamentária para a execução do plano cicloviário. E isso nós estamos vendo que não tem sido uma prioridade do governo. Aliás, talvez até da sociedade de uma forma geral. Nós ainda pensamos o trânsito a partir do carro, nós temos que pensar o trânsito a partir do pedestre, depois a ciclovia e o transporte público, para só depois então pensar no carro. E nós ainda estamos numa discussão inversa, pensando o trânsito a partir do carro. Nós não vamos conseguir resolver o problema de trânsito e não vamos garantir inclusão na mobilidade dessa forma.
questão das parcerias público-privadas são uma tendência, né? E são definitivamente uma solução, né, para certos empreendimentos na cidade. Mas os valores previstos no plano diretor cicloviário para contrapartida, tu achas que eles são suficientes? Porque alguns empreendimentos não necessitam da contrapartida e alguns sim. Os que necessitam, é suficiente esse valor? Bom, mas ao menos, como existe um plano, e essa é a grande importância do plano cicloviário, é um mapa, não é fazer ciclovia assim, e aonde está previsto ciclovia não se pode fazer outra coisa senão a ciclovia. Tu vai montando um mosaico de ciclovias e a ideia é que o poder público, né, ligue esses mosaicos com verba orçamentária, o que não está ocorrendo, né? A Diário de Notícias foi feito na sua totalidade, a Avenida Ipiranga também, mas as ligações dessas duas avenidas com as demais vai depender ou de contrapartidas do empreendimento privado, mas também, obviamente, de uma política que ainda não se viu do Executivo, né? E volto a insistir, a própria Câmara tem que pautar mais esse assunto para poder também mostrar para o Executivo de que a sociedade quer a ciclovia e precisa da ciclovia ou das ciclovias para uma mobilidade melhor e mais justa. Porque hoje é extremamente inviável andar de bicicleta em Porto Alegre, né? E isso é um atraso histórico, né, da cidade. Sem dúvida, isso é uma característica, aliás, das cidades brasileiras, né? Só agora, cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, por exemplo, são das grandes cidades, estão implantando ciclovias, né? Uma tendência nova. As próprias cidades europeias, como Barcelona e Paris, por exemplo, até pouco tempo atrás não havia toda uma política para as bicicletas. É que se viu que hoje, por incrível que pareça, mobilidade moderna depende de um instrumento que é do século XIX, que é a bicicleta, né? Isso é interessante, né? Às vezes nós temos que resgatar coisas do passado para garantir a modernidade. Isso é muito interessante, né? Muitas vezes o que é novo não é moderno e muitas vezes o que é velho é moderno. Isso é interessante, né? Nós temos que amadurecer também esse debate. A ciclovia é um exemplo disso. O importante é que está bem pautado esse assunto na cidade. Eu me lembro que em 95, no Conselho do Orçamento Participativo, ao pautar a ciclovia e o transporte fluvial, isso era uma coisa totalmente absurda, né? Depois pautando a ciclovia e o transporte fluvial também em 2001, 2002, já como vereador também, isso era uma coisa que hoje não, né? Hoje parece que a sociedade está já priorizando isso, mas a implantação das ciclovias está muito longe de ser proporcional a essa demanda da sociedade e ao próprio plano cicloviário que nós aprovamos. O programa Com a Câmara na Cidade termina aqui. Na próxima semana a gente volta com mais ideias e soluções para a cidade de Porto Alegre. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.